Vamos ao nosso segundo tópico aqui, que é esse problemas de grupo de trabalho. Olha só, a maioria das pessoas, a maioria dos professores chama isso aqui de problema de regra de três composta. Na verdade, o nome do problema é problema de grupo de trabalho. A regra de três composta é uma ferramenta matemática que você usa para resolver esse tipo de problema. Porém, eu não gosto de usar essa ferramenta aqui. Sabe por quê? Porque às vezes você se confunde. Tudo que é chamado na matemática de regra é uma maneira resumida de você resolver um problema específico sem pensar. Quer dizer, alguém já pensou para você e já está te dando uma receita de bolo para você resolver aquilo. Tudo é assim, regra de sinais. O cara multiplica mais vezes menos dá menos, mas ele não sabe por quê, ele só aceita aquilo, é uma regra. Não é regra. Tudo é provado, tudo na matemática são teoremas, são resultados mesmo que você utiliza. A regra é uma ideia assim, você lembrar o que interessa no final daquela explicação toda. A mesma coisa, regra para você resolver um determinante, né? Tem uma regrinha para você fazer isso. A regra ou dispositivo prático de Briones-Fini, tudo isso é chamado por aí de regra. Essa regra aqui consiste em você desenhar duas situações, antes e depois. Vamos chamar situação 1 e situação 2. Aí você coloca numa tabelinha, inverte quem tiver que inverter, multiplica tudo, vai achar o x. Beleza, achou a resposta. O problema é que eles costumam dar questões em que essa abordagem de fazer essa tabelinha e usar o macete lá da regra de três composta, esse caminho não funciona, porque eles colocam algum tipo de dificuldade. Esse problema aqui, por exemplo, ao invés deles colocarem duas situações, eles colocaram três situações. E aí, se você for tentar usar direto essa regra de três, você não vai conseguir, vai se complicar, né? Então, o que você tem que fazer aqui, a forma mais segura para resolver esse tipo de problema, é você aprender a pensar, usar raciocínio matemático. Tá, vamos ler o enunciado, eu vou mostrar o que você tem que fazer isso aqui para não ficar dependendo de regra de três. É o seguinte, uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias, utilizando 12 máquinas, vamos marcar isso? Então, um prazo de 9 dias, utilizando 12 máquinas para executar certo trabalho. Observe que essa informação aqui já deu uma ideia da quantidade de trabalho necessária para cumprir esse serviço. Deu para dar uma ideia se esse serviço é pequeno ou grande. Deu a ideia de um número para medir esse serviço. Esse número que mede o tamanho do serviço, ele é dado por essa quantidade aqui. 12 máquinas vezes 9 dias. Vamos chamar isso aqui de 12 vezes 9 dá 108. 108 máquinas dia. Esse 108 dá uma noção do tamanho desse trabalho relacionado com esse serviço aí. 108 máquinas dia é a mesma coisa que 108 máquinas operando durante um dia inteiro. Ou então uma máquina operando durante 108 dias. Ou então 12 máquinas operando durante 9 dias, ou qualquer outra combinação. Observe que nesse problema a unidade de tempo mínima é o dia, tá vendo? E o que tem ali a força de trabalho que vai executar esse serviço é a máquina. Da mesma forma, em certos problemas, você tem a unidade de trabalho chamada de homem-hora. Homem-hora é o trabalho de um homem durante 1 hora. Então, você tem que aprender a avaliar o tamanho do serviço desse jeito. Multiplica quem está trabalhando, quantos são, o que está trabalhando e quantas unidades são, pelo tempo necessário para cumprir aquele serviço. Tem certos problemas que dão isso aqui em horas, tá? Então fala assim, tantos homens durante tantos dias vão trabalhar 8 horas por dia, e aí ele trabalha sempre com horas. Aqui ele não desmembrou, ele trabalhou sempre com dias, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele falou sempre em dias, quer dizer, a unidade mínima de tempo nesse problema é o dia, mas tem certos problemas em que a unidade mínima de tempo é a hora, porque ele coloca assim, antes trabalhava 8 horas por dia, depois passou a trabalhar 10 horas por dia.
Então, você calcula em homens-hora essa quantidade de serviço. Mas aqui, a gente não precisa quebrar um dia em horas. A gente pode raciocinar com dias sendo a nossa unidade mínima de tempo. Multiplicando, então, o número de máquinas disponíveis pelo número de dias, você avalia o tamanho do trabalho. É isso que diz essa frase aqui. O trabalho é avaliado em 108 máquinas-dia. Isso aqui é uma situação? Não, isso aqui é previsão. A primeira situação ocorreu aqui. Olha só, ao final do quarto dia, 4 máquinas estragam, não sendo substituídas e não havendo interrupção de trabalho. Calma aí, então vamos colocar aqui situação 1. Situação 1 seria um período com uma certa configuração e você calcula qual é o trabalho realizado durante esse período. Esse primeiro período, que eu estou chamando de situação 1, teve quantas máquinas trabalhando? Todas elas, né? As 12 máquinas. E elas trabalhando durante quantos dias? Durante 4 dias, porque olha só, ao final do quarto dia, então essas 12 máquinas iniciais, antes de quebrarem essas 4, essas 12 máquinas trabalhando durante 4 dias. E quando você multiplica a quantidade de máquinas pelo número de dias que elas trabalharam, você já tem uma fração do trabalho realizado. Quanto é que vai dar isso aqui? 12 vezes 4, isso aqui dá 48 máquinas-dia. Então, isso aqui é a porção, é a fração do trabalho que já foi realizado. Não, a fração não, é a quantidade desse total. Foram 48 de um total de 108. Se você quiser saber a fração, quanto por cento do trabalho já foi realizado até agora? Você divide isso por isso. Se ele perguntar, né? Mas ele não perguntou nada disso. Então, o que aconteceu é isso aqui. Você tinha um total, digamos que isso aqui represente o trabalho todo, um total de 108 máquinas-dia, você já tem aqui 48 realizados. 48 máquinas-dia. Aí você tem agora uma segunda situação. Vamos chamar de situação 2. A situação 2 é a seguinte. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas. Então, durante 3 dias... eles ficaram sem essas 4 máquinas aqui porque elas estavam estragadas. Quantas máquinas ficaram trabalhando durante esses 3 dias? Bom, se quebraram 4 máquinas, ficaram 8 máquinas trabalhando durante esses 3 dias. Qual é o trabalho realizado por essas 8 máquinas durante esses 3 dias? Multiplica, isso aqui vai dar 24 máquinas-dia. 24 máquinas-dia. Então, nessa segunda situação, você teve isso aqui, uma quantidade de trabalho realizada que foi 24 máquinas-dia. Quanto que está faltando para terminar o serviço, hein? É só você subtrair aqui 108 máquinas-dia menos o que você já fez. Você já fez 72 máquinas-dia até agora, 48 mais 24. Quanto é que está faltando aqui? Isso menos isso vai dar... faltam 36, né? Estão faltando 36 máquinas-dia para terminar o serviço. É isso aqui. Então, você vai ter agora uma situação 3, que é a seguinte. Depois de 3 dias, as máquinas foram consertadas e elas retornaram ao trabalho. Então, você voltou a ter 12 máquinas. O problema é que agora você não vai mais concluir o serviço no prazo previsto, porque durante esse tempo aqui, 3 máquinas ficaram sem trabalhar. Aliás, 3 não, 4 máquinas ficaram sem trabalhar. Então, o que ele falou? Para que seja cumprido o prazo combinado no início, a prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais às primeiras. Então, agora você vai ter uma certa quantidade de máquinas trabalhando, que vão ser as 12 máquinas originais, porque todas já foram consertadas, mais essas X máquinas. Então, vamos colocar aqui, 12 mais X. É um número de máquinas. Ele quer saber justamente quem é o X, né? Bom, e essas máquinas vão trabalhar durante quanto tempo? Ele não tinha previsto 9 dias para fazer o serviço todo? Já se passaram 7 dias. Faltam, então, 2 dias, porque ele quer terminar o serviço no prazo cumprido. Aí que você vai usar essa informação também, né?
que você tem 9 dias para terminar o serviço. Tem situações, tem problemas em que não é isso que ele pergunta. Ele não coloca máquinas a mais, ou homens a mais, ou recursos a mais, e aí o prazo estoura. Vai passar do tempo, e ele quer que você calcule quanto vai estourar. Bom, então essa quantidade maior de máquinas vai trabalhar durante mais 2 dias, porque estavam previstos 9 dias, então durante 2 dias. Quanto que tem que dar isso? Quanto tem que dar isso? Olha, ele já fez esse trabalho e esse trabalho. Tá faltando isso aqui. Tá faltando essa quantidade de trabalho, que é 36 máquinas dia. Então, 36 máquinas dia é o trabalho feito durante 2 dias por essas máquinas aqui. Então, você vai ter que 12 mais x, que é o número de máquinas, multiplicado pelo número de dias, isso tem que dar 36 máquinas dia. Daqui você acha o x. Quanto é que vai dar o x? Isso aqui vai dar 18, passo 12 para lá, o x vai dar 6. Ou seja, ele precisa colocar mais 6 máquinas para terminar o serviço no prazo previsto inicialmente. Então, é correto afirmar que x é igual a 6. Tá? Então, resolvemos usando raciocínio matemático sem usar a regra de 3. Antigamente, as coisas eram resolvidas desse jeito aqui, tá? Aí eles foram colocando certas regras, como essa aqui, e aí o pessoal começou a resolver os problemas que antes não resolviam. Só que às vezes, em determinadas situações, você não consegue encaixar a regra dentro do problema que você tem. Então, se você souber fazer isso aqui só com raciocínio, é melhor.